Seja bem-vindo ao Jornada com Fé e hoje nós vamos meditar na Palavra do Senhor, mergulhar. E se você às vezes está sem tempo de ler a Bíblia, às vezes não tem o hábito, que você possa ouvir, E se em algum momento você também quiser abrir a Bíblia e ler junto comigo, hoje nós vamos navegar por João capítulo 6, será o capítulo inteiro. E saiba que Jesus vai falar com você. E às vezes você está esperando uma resposta para uma decisão que você tem que tomar. E pode ser que através desse áudio, desse podcast, desse momento que você está se dedicando ao Senhor, Ele te traga a resposta que você tanto precisa. Capítulo 6, versículo 1 do Evangelho de Jesus, João. Depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia, que também é chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito, curado os doentes. Ele subiu um monte e sentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. Jesus olhou em volta de si e viu uma grande multidão. Estavam chegando perto dele. Então disse a Filipe: onde vamos comprar comida para toda essa gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. E Filipe respondeu assim: para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Então, um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E Jesus disse: digam a todos que sentem no chão. Então todos se sentaram. Havia muita grama naquele lugar. Estavam ali quase 5.000 homens. Em seguida Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e os repartiu com todos. E fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram no fim, para que não se perca nada. E eles ajuntaram os pedaços e encheram 12 cestos com o que sobrou dos 5 pães. Os que viram esse milagre de Jesus disseram: de fato, este é um profeta que deveria vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que queriam levá-lo à força para o fazerem rei. Então voltou sozinho para o monte. Abre parênteses. No dia de ontem, a gente leu na versão de Lucas e hoje nós estamos lendo, na versão de João. Como é diferente, Cada um que estava ali absorveu uma coisa, escreveu de uma maneira, ou um mais detalhe, outro menos detalhe. Isso é muito importante a gente entender na nossa vida, na nossa família, nos nossos filhos, na nossa empresa, que cada um vai estar no mesmo lugar, ver a mesma cena, mas vai ter percepções diferentes, vai aprender de uma maneira, E amém por isso, Fecha parênteses, continuando, João 6, versículo 16. De tardinha, os discípulos de Jesus desceram até o lago. Subiram no barco e começaram a atravessar o lago na direção de Cafarnaum. Quando já estava escuro, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. De repente, um vento forte começou a soprar e a levantar as ondas. Os discípulos tinham remado uns 5 ou 6 quilômetros quando viram Jesus andando em cima da água e chegando perto do barco, e ficaram com muito medo. Mas Jesus disse: não tenham medo, sou eu. Mas eles o receberam com prazer no barco e logo chegaram ao lugar onde estavam indo. No dia seguinte, eu vou ter que abrir um parênteses aqui, eu tô tentando me segurar, mas olha que visão, diferente que João teve, Então assim, João já acreditou, não tenho medo, sou eu, Aqui João não relata sobre Pedro, ter duvidado e Jesus ter chamado Pedro, venha e tal. Não, a gente recebeu com prazer no barco e fomos para outro lugar.
Olha que interessante, né? Fecha parênteses, continuando, versículo 22. No dia seguinte, a multidão que estava ali do lado leste do lago viu que ali só havia um barco pequeno. Sabiam que Jesus não tinha embarcado com os discípulos, pois esses haviam saído sozinhos. Enquanto isso, outros barcos chegaram da cidade de Tiberíades e encostaram perto do lugar onde estava a multidão. Tinha comido pão depois de o Senhor Jesus ter dado graças. Quando viram que Jesus e seus discípulos não estavam ali, subiram nos barcos e saíram para Cafarnaum, a fim de procurá-lo. A multidão encontrou Jesus no lado oeste do lago e perguntaram a ele: Mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Eita, glória! Versículo 27. Não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que Ele tem autoridade. O que é que Deus quer que a gente faça? Perguntem a eles. Ele quer que vocês creiam naquele que Ele enviou. Respondeu Jesus. E eles disseram: Que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? O que é que o Senhor pode fazer? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como dizem as Escrituras Sagradas. Do céu Ele deu o pão para eles comerem. E Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão, pediram eles. E Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas eu já disse que vocês não creem em mim, embora estejam me vendo. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite a todos no último dia. Versículo 40. Pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho e creem nele tenham a vida eterna, e no último dia eu ressuscitarei. Eles começaram a criticar Jesus porque ele tinha dito: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Este não é Jesus, filho de José? Por acaso nós não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz que desceu do céu? E Jesus respondeu: Parem de resmungar contra mim. Só poderão vir a mim aqueles que forem trazidos pelo Pai, que me enviou, e eu os ressuscitarei no último dia. Nos profetas está escrito: todos serão ensinados por Deus, e todos os que ouvem o Pai e aprendem com ele vêm a mim. Isso não quer dizer que alguém já tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Ele já viu o Pai. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os antepassados de vocês comeram o maná no deserto, mas morreram.
aqui está o pão que desce do céu. A quem comer desse pão nunca morrerá. Versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha é a minha carne. Aí eles começaram a discutir entre si e perguntavam: como é que este homem pode dar a sua própria carne para a gente comer? Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, vocês não terão vida. Versículo 54. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a comida verdadeira, e o meu sangue é a bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim, e eu vivo nele. O Pai, que tem a vida, foi que me enviou, e por causa dele eu tenho vida. Assim também, quem se alimenta de mim terá vida por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os antepassados que vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem come este pão viverá para sempre. Jesus disse isso quando estava ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Versículo 60. Muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram: o que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. Por isso perguntou: vocês querem me abandonar por causa disso? O que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida, mas mesmo assim alguns de vocês não creem. E Jesus disse isso porque já sabia, desde o começo, quem eram e os que não iam crer nele, e sabia também quem ia traí-lo. Jesus continuou: foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo Pai. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Então ele perguntou aos dois discípulos: será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem palavras que dão vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é santo, que Deus o enviou. Jesus disse: fui eu que escolhi todos vocês, os 12. No entanto, um de vocês é um diabo. Ele estava falando de Judas, filho de Simão Iscariotes. Pois Judas, embora fosse um dos 12 discípulos, ia trair Jesus. Chegamos ao fim do capítulo 6 de João. Foram 71 versículos. E aqui a gente navega por vários pedaços, né, da história que pode, às vezes, parecer que é um dia só ou é 2 dias, né? Aqui a gente falou onde Jesus, né, alimenta aquela multidão na versão de João mais resumida. Jesus andando em cima das águas, também uma versão mais resumida, sem alguns detalhes. O povo procurando por Jesus. Jesus explicando que Ele é o pão da vida, né? Por isso que todos os meses nós ceiamos, né? E reconhecemos o Senhor como o nosso pão da vida, o sangue dele que, né, nos lava todos dos nossos pecados. Então, quando a gente faz, né, a ceia, nós sempre nos ajoelhamos, pedimos perdão a Deus para que Ele nos perdoe e que, né, a gente possa ali ter a renovação com o pão da vida que vem dele, né? Que Ele ficou lá naquele sofrimento durante tantas horas, né? Por nós, apanhou tanto, sofreu tanto.
E aqui ele também fala do versículo 60 até o 71, né? As palavras da vida eterna. O quanto é importante a gente entender. Espero que você esteja aí juntinho comigo, firme e forte. Hoje estamos no dia 23, né? E o mandamento de hoje é: amarás o Senhor, o pão da vida, né? Então, que você tenha ali como ação no dia de hoje, busque Jesus com toda a sua força. Busque a Ele. Queira estar com Ele, compreender Ele, né? Ler mais sobre Ele. E saiba que tudo que você fizer hoje para conhecer um pouquinho mais de Jesus será muito, muito benéfico para você. E no post de hoje seria João, versículo 35, né, de João 6. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá fome, né? Ou na tua versão pode estar também diferente, mas é João 6, 35. Mas o contexto é esse: eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá fome. Jesus sacia nossa alma, né? E Ele quer ser esse pão da vida para nós, né? Que você seja firme e forte comigo, estaremos juntos até o final dessa jornada dos 90 episódios, porque eu sei que Jesus venceu o mundo e Ele está nos preparando para que a gente vença as nossas aflições, né? Que a gente vença todas as situações difíceis, que a gente possa dar glória e graças a Ele, porque Ele é maravilhoso. A paz do Senhor Jesus esteja com você. Até amanhã, mais um episódio.